Boa noite, Lídia. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Boa noite, Silvano Braga. Olá, Valéria Cruz. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Filomena, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Dona Luzia. Boa noite, Luísa. Boa noite também, Joelma Teodoro. Olá, Anitta Clarindo. Boa noite para vocês. Boa noite, Lilian Roldão. Seja muito bem-vinda. Olá, Claudionor e Eliane. Boa noite para vocês. Eu e Claudionor conversávamos agora há pouco, relembrando um pouquinho, né, Claudionor, os velhos tempos. Andréa Vieira, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Michele e Gabriel. Boa noite, Joana Bandeira. Olá, Valdete, boa noite. Boa noite, Luana Rodrigues, sejam todos bem-vindas. Boa noite também, Leopoldina. Olá, Rita, como sempre, acompanhada da Netinha. Boa noite para vocês. Graças a Deus, tudo bem, sob controle. Valdete. Boa noite, Célia, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Rosane Junqueira, Célio Melo. Boa noite, Rosilda Martins. Boa noite também para a Lourdinha, para o Camilo, para a Eduarda. Olá, Adriana Valério, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Carmen. Olá, Érica, boa noite. Boa noite, Mariângela. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Muita paz para todos vocês. Olá, Selma e Dinho, boa noite também para vocês. Sueli, Paula, boa noite. Boa noite, provavelmente a Marina deve agora mesmo também estar por aí, mas já fica aqui o nosso boa noite também para ela. Boa noite, Daniele Diamantino. Olá, Marinha, boa noite. Oneida Alves, boa noite também para você. Ana Cristina, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Prazer, alegria, satisfação estar com todos vocês aqui. Olá, Fabiola, boa noite. Seja também muito bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões dessa noite. Maria de Fátima, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Elaine Oliveira, boa noite para você. Boa noite também, seu Luiz Alberto. Ô Neida, ontem infelizmente nós, no nosso trabalho, nós não conseguimos, né? Infelizmente terminar as audiências, nós terminamos, era 7 horas da noite. E aí não teve como nós fazermos a transmissão. Peço aí já desculpa a todos vocês. Infelizmente, assim, alguns a gente conseguiu avisar, mas não deu para avisar porque não tinha nem como interromper o trabalho para poder gravar alguma coisa avisando. Então vocês nos desculpem. Mas felizmente isso acontece muito pouco. Mas ontem não teve jeito mesmo. Marilza, boa noite. Boa noite, Renato Leite. Tem algumas pessoas até que ficaram preocupadas e tal, mas foi realmente motivo de trabalho, não foi nada de grave. Graças a Deus e a espiritualidade sempre. Vamos então fazermos a nossa prece. Pedimos a proteção, o amparo e as bênçãos de Jesus, da espiritualidade e de Maria de Nazaré. Boa noite, Elaine Lavê, seja bem-vinda. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, que nós possamos deixar essas notas musicais vibrar e fazer vibrar todas as células do nosso corpo. O universo é regido por música.
O amor é uma sintonia que faz vibrar todas as criaturas e tudo aquilo que existe. Que nós possamos também fazer vibrar toda a nossa estrutura física, perispiritual, e que o ente central, o espírito, consiga captar essas energias, essas vibrações e principalmente a paz e a tranquilidade que as músicas, sobretudo essas músicas instrumentais, é capaz de transmitir a todas as células, a todo o corpo. Que essas vibrações nos auxiliem nesse instante a manter a nossa tranquilidade e a concentração necessárias para recebermos as informações, relembrarmos os ensinamentos desta noite. Estamos todos aqui ligados, vinculados e principalmente unidos numa vibração uníssona que nos une ao Cristo, a Maria de Nazaré, a espiritualidade superior. Que cada um de vocês, aí onde vocês estiverem, no seu lar, no seu local de trabalho, consiga sentir esta vibração e esta energia e que ela se transforme em luz. Uma luz a iluminar todo o nosso corpo, uma luz a nos envolver criando uma barreira protetora, uma luz a nos fortalecer, reenergizando todos os nossos centros de força para que os nossos órgãos funcionem na mais perfeita harmonia, na mais perfeita sintonia, no mais perfeito equilíbrio. Praticamente uma oração inicial de cura, de autocura para todos nós. E assim, estando conectados com o mais alto, teremos também condições de vibrar para que o nosso lar também sinta essa vibração e essa energia pacificadora. E que sejamos todos instrumentos da paz do Cristo, a difundir a todos os seres, estejam eles encarnados ou desencarnados, que nesse instante vierem à nossa mente, ao nosso pensamento, ou que estão aqui no caderno das intenções, aqueles que sempre pedimos, e que a cada dia estejamos mais próximos, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, estejamos mais próximos da evolução, da felicidade, da regeneração, seguindo com Jesus, com Maria, até o nosso Criador. Que assim seja. Mais uma vez a gente rende graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Boa noite, Adriana Dantas e Andréia Dantas. Olá, Marcileia, boa noite, graças a Deus todos aqui. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite, Márcia, Cirilo e Paulo. Olá, Adair, seja muito bem-vinda. Andréia, Marcileia, aqui todos os seus compartilhamentos, pessoas que nos acompanham agora ou depois, né? Renata Gomes, Renata Cristiane, Cidinha, Cerise, a Raquel, Patrícia Vilas Boas, a Sônia, Josiane, Patrícia Pires, Josi Oliveira e muitos outros companheiros. Olá, boa noite, Lídia, Fabiana Caldas, também a Fabiola, Gisele Goulart, boa noite. Olá, Flávio Gava. Parabéns para o seu netinho, Flávio, 7 anos, que idade fantástica. Álvaro e a toda a sua família, em especial sua mãe que está aí sempre nos acompanhando. Boa noite, Celeida. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, hoje é quinta-feira, dia de nós darmos sequência à leitura e estudo do Livro dos Espíritos, e nós estamos exatamente falando sobre a comemoração dos mortos e os funerais. Faltam praticamente 3 questões para nós fecharmos este tema, e eu espero que
esses assuntos tenham realmente auxiliado a todos vocês, assim como eu posso dizer que me auxiliou e me auxilia sempre, a partir do momento que a gente passa a ter uma visão diferente da nossa própria vida. Boa noite aqui também para Regina Assunta, para Vânia. Antônio Noff também, olha lá, o netinho dele completando 6 anos de idade, que fantástico. Que esses espíritos sejam cada vez mais iluminados e nos auxiliem nessa regeneração planetária, né, que nós estamos precisando acelerar. Boa noite aqui também para Shirley Pereira, para Fernanda, Raquel Porfírio, tá vendo que já entrou aqui, Fernanda Silva. Boa noite para todos vocês. Boa noite para aqueles que vão entrar depois, Vinícius Andretti. Sejam todos, como sempre, bem-vindos, gente. Perfeito. Então, as questões que está faltando aqui para nós vermos, a questão 327, é exatamente aquela onde Kardec vai perguntar se o espírito assiste, olá Joana Camargo, ao seu enterro. Gente, será que o espírito assiste ao seu enterro? Bom, a própria espiritualidade vai dizer que frequentemente eles assistem, até mesmo porque muitas são as lições que nós extraímos deste momento. Muitas das vezes, gente, nós não temos a ideia de qual foi a história que nós escrevemos, que nós deixamos escrita junto aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos conhecidos. E muitas das vezes é exatamente ali, no nosso enterro, que nós vamos ouvir e captar os pensamentos e as informações daquela história que nós deixamos gravadas e principalmente da importância que nós tivemos na vida de muitas pessoas. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Isabel. Então, frequentemente, como responde a espiritualidade para Kardec, sim, os espíritos acompanham. Por quê? Porque nós vamos extrair muitas lições dali. Agora, há vários espíritos também que se encontram em estado de perturbação. Agora, aquele espírito que está em estado de perturbação, ele não vai ter condições de acompanhar o seu enterro. Por quê? Porque poderia gerar perturbação ainda maior. E nesse momento de transição, por mais que a gente saiba que as coisas funcionam de acordo com o nosso livre-arbítrio, muitas das vezes com as nossas necessidades, inclusive expiatórias, mas a espiritualidade, em hipótese nenhuma, ela deixa de velar por todas as criaturas. E eles sabem que é um momento delicado esse da passagem, desse nosso retorno. Então, eles vão estar ali e, na grande maioria das vezes, preparados e esperando as oportunidades para nos auxiliar. Então, estando perturbado, é melhor afastar o espírito daquela situação. Né, Marina Paula? Boa noite. É melhor afastar, por quê? Porque ali qualquer tipo de comentário, e principalmente comentários, a gente sabe que acontece muito nesses momentos. As pessoas, ou nós, vamos falar assim, né? Nós, quando vamos nos apresentar para determinadas comemorações, ou quando nos vamos nos apresentar para determinados rituais, nós não estamos tão bem preparados para a finalidade daqueles próprios rituais. E a grande maioria das vezes, nós estamos ou fazemos daquele ambiente um local ou um verdadeiro tribunal. Vou dizer assim, um verdadeiro tribunal. É lógico que às vezes não ficamos comentando com os outros, mas o nosso pensamento por si só já é o suficiente para modificar a energia de qualquer ambiente. Então, é um local muito delicado. Por isso que eu citei para vocês já aqui aquele livro do Luiz Sérgio. Tem outras obras, mas o livro do Luiz Sérgio, o Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, são livros interessantes que nos mostram e nos ajudam a entender, a compreender o que se passa nesses momentos e como agir. O livro do Luiz Sérgio, inclusive, ele traz até algumas situações engraçadas que auxilia nesse nosso aprendizado. O livro chama, o título dele é Na Hora do Adeus. Então,
A gente precisa entender. Então, o espírito vai assistir? Olha, depende da situação dele. Se ele está perturbado, é melhor ele não sentir e não perceber o que está se passando. Muitas das vezes, ele está ali, ele está vendo, ele está acompanhando, mas o seu estado de perturbação não o deixa compreender aquela situação. E muitos, nós já vimos relatos, que eles estavam presentes, mas eles não viram quem é que estava sendo velado. Então estavam presentes, sentiam todo aquela perturbação do próprio local, do ambiente, do estágio, né, em que se encontravam, mas não percebiam e não tinham certeza de quem é que estava sendo velado. Depois de um certo tempo é que conseguiram descobrir e entender. Então a gente precisa ver, e principalmente nós precisamos aprender a ter essa caridade para com os espíritos nesses momentos delicados. Na própria sequência, Kardec já pergunta, né, inclusive na 327A, se as pessoas, se os espíritos, se eles ficam, vamos assim dizer, lisonjeados com aquelas pessoas ou aquela quantidade de pessoas que estão ali no seu velório. E aí, é claro, gente, vai depender de cada espírito. Ora, eu costumo dizer, vejamos o quanto essa pandemia tem nos ensinado, sobretudo, a valorizarmos aquilo que efetivamente merece ser valorizado. Ora, a pandemia praticamente acabou, né, com aqueles velórios e a forma como as coisas aconteciam. Muitos não têm sequer o direito de estar ali naqueles últimos momentos com seus familiares. Não tem oportunidade. E às vezes há dificuldade até de se fazer preces para essas pessoas, porque as pessoas já acostumaram. Ah, não, para eu rezar eu tenho que estar em tal lugar, ou eu tenho... E a gente sabe que não é assim. O nosso pensamento vai chegar, estejamos nós onde quer que estejamos. A quantos quilômetros de distância, não importa, o nosso pensamento vai chegar. Então a pandemia mudou um pouquinho essas coisas, e principalmente esses próprios velórios. Aqueles que ficavam preocupados, nossa, quantas pessoas que foram, quantas pessoas... Não são ou não é coisa importante e interessante para nós. Como sempre, nós temos que ver qual é a nossa história e principalmente como foi a nossa recepção no mundo espiritual. Gente, o que nós mais deveríamos velar é exatamente por este auxílio, por esta ajuda, para nós não ficarmos perdidos neste momento ou nesta passagem. E aí, é claro, as lições aos poucos vão chegando. Os pensamentos vão também tendo acesso sempre, né, com a proteção da própria espiritualidade e a permissão. Os pensamentos vão tendo acesso e vão chegando até nós. Agora, a quantidade de pessoas no enterro, isso realmente, como a Érica coloca aí, é uma questão de vaidade. E nós temos que aprender a nos distanciarmos de todos esses vícios que nos prendem ainda mais no corpo. Nós temos que começar e aprender a valorizar os bens espirituais, as virtudes, tá? A Marinha colocou aqui, não vamos esquecer, viu, Marinha? Com certeza, das nossas orações para todas essas pessoas. Vocês vão colocando, as pessoas vão lendo e vão direcionando os seus pensamentos. Fiquem tranquilos. Então, tudo vai depender de cada um de nós, da forma como nós vemos e enxergamos, né? Como disse a Érica, como nos livramos dos nossos vícios e defeitos. Como a gente vai livrando dessas paixões, né, mundanas que vão sempre nos envolvendo. Como diz o Alvo, quebrando preconceitos. Exatamente. E esses ensinamentos, essas informações que nós estamos recebendo, como por exemplo, nesses estudos, porque, gente, grande parte das pessoas não tiveram a oportunidade de aprender ou de ouvir absolutamente nada, porque nós ainda temos medo. A morte
constitui um tabu para grande parte das pessoas, para a sociedade quase que como um todo. Falar de morte é algo que, tem gente que tem até aquela coisa, né? Tem uma madeira, vamos bater 3 vezes na madeira. Então é a quebra de um preconceito, né, Álvaro? É a quebra de um tabu. Nós precisamos mudar esses paradigmas. Então estamos aqui conversando sob a ótica da doutrina espírita, como nós devemos encarar esse momento de transição. E aí vem um outro detalhe, também muito interessante, e que diz respeito exatamente ao sofrimento que grande parte dos espíritos experimentam quando estão no mundo espiritual. É aquela questão da reunião dos herdeiros para dividir aquilo que nós deixamos. E, gente, não pensem vocês que isto só acontece com as pessoas de posses, tá? Pessoas que têm muitos bens. Não. São coisas simples. Posso dizer para vocês, banais. É uma roupa, é um tênis, é uma bolsa, é qualquer coisa que nós deixamos. Se nós estivermos ou permanecermos ligados e apegados, a forma como os nossos herdeiros e como os nossos familiares que ficaram aqui vão tratar essa situação, vai com certeza machucar o espírito. Mas, por isso que a gente está lidando e trabalhando com esses assuntos, nós precisamos trabalhar o desapego. Vou até além, porque Kardec faz a pergunta, lógico, dos bens materiais, que a gente ainda volta a falar, mas até mesmo a gente precisa aprender a se desapegar das pessoas. Desapegar das pessoas, eu não estou querendo dizer que você tem que perder a afeição ou o sentimento que você tem por elas. Não, não é isso. Desapegar é exatamente daquelas coisas que você pode pegar. Então estou falando de substantivo concreto, não aquele substantivo abstrato, concreto, que nós precisamos aprender. Porque os sentimentos nós vamos levar, as afeições nós vamos levar. Aquilo que um filho representou para você, que um pai, uma mãe, um marido ou uma esposa representou, aquilo vai contigo. Mas aquela situação e condição de aquele corpo que não, aquilo não mais nos pertence. E aí é que vai entrar exatamente essa sabedoria e esses conhecimentos que vão nos auxiliando a entender, compreender e melhor aportar e viver no mundo espiritual. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. A Joana também está aqui pedindo, olha para vocês verem, são assuntos que com certeza a gente vão trazendo muita coisa para nós, sobretudo, por quê? Porque nós ainda temos e encaramos uma sociedade que entende que determinados assuntos não devem ser comentados, que as coisas devem ser... Então, a Érica está aí, ela sempre tem falado e participado efetivamente conosco. A gente sabe da separação, da própria dor, mas os sentimentos é que devem ainda nos ligar, como nós vimos, tá? Então, essas questões que envolvem a matéria, como Kardec pergunta, olha, os espíritos assistem ali aquela reunião dos herdeiros, e a espiritualidade vai dizer o seguinte, olha, se for necessário para o seu ensinamento, eles vão assistir. E na grande maioria das vezes, gente, qual é o principal ensinamento para o espírito? Quando a gente fala de herdeiro, é alguém que, em tese, tem essa subordinação. E qual é o principal ensinamento? Olha o que você deixou para eles. Olha o que eles estão valorizando. Ou veja o que você deixou de ensinar para eles. Então, a espiritualidade vai saber, tudo vai depender do ensinamento. Lógico que aqueles que passaram os conhecimentos, que passaram informações, que vão
assistir não vão sofrer tanto quanto aqueles outros que ensinaram de forma diferente. E aí a questão, né, outra graduação, é a questão de você participar e a questão do quanto será o seu sofrimento ou a sua dor diante, muitas das vezes, daquela briga, daquela discussão que determinados bens vai gerar nesses que nós chamamos aí dos herdeiros. Claudionor lembrando aqui, e o Luiz Sérgio fala muito nesse livro dele, viu, Claudionor? Essas questões das piadas que se contam, né, em velórios. Mas, eu repito, é uma questão, infelizmente, cultural que a gente vai ter que, né, como se diz, aprender a trabalhar e a lidar com essa situação. E eu garanto para vocês que não é algo muito simples não, né? Boa noite também, Nilzete, boa noite, Vinícius. Boa noite, Gessé, Marli das Dores. Que bom, todos vocês aqui participando conosco. Então, essa questão, essa reunião que eu falo, herdeiros, não é só de heranças grandes, mas de coisas pequenas. Vai depender exatamente da necessidade de ensinamento para o espírito e, principalmente, o seu próprio apego a estas coisas e a essas questões. Agora vejam, tem determinados espíritos que estão ainda adormecidos, eles não vão, claro, acompanhar absolutamente nada. Aliás, eles nem têm condições de acompanhar, e quanto mais distante de tudo isso eles ficarem, como se diz, melhor. Então a espiritualidade vai cuidar de tudo isso, vocês podem ficar tranquilos. O que nós estamos procurando aprender, Luciene Naves, boa noite. O que nós estamos procurando aprender aqui nesta oportunidade é exatamente a preparação que cada um de nós precisamos ter para enfrentar, como diz aqui, usando a palavra, a expressão da Elaine, as situações que vão se descortinar à nossa frente, principalmente nesses momentos inusitados que nós sequer chegamos a comentar sobre eles, porque ainda representam tabu na nossa sociedade. As situações que eu desencarnar é a mesma coisa, tá, Elaine? A mesma coisa é essas questões relacionadas com o seu corpo, assistir exatamente todo aquele processo de putrefação do seu próprio corpo, dependendo do apego que ele tinha, daquilo que ele vivenciava, e para ele o seu corpo era tudo e o espírito é quase nada. Muitas das vezes ele vai experimentar sim esse contato para que ele possa ver e identificar, opa, peraí, aquilo então não servia para nada, aquilo tudo que eu estava fazendo não servia sim. Nós temos que cuidar do corpo e do espírito, mas o que você tem que valorizar mais? É exatamente isso que sobrevive, aquilo não mais. Aí vocês imaginam alguém que passa por esse processo de acompanhamento dessas dores, provavelmente numa próxima existência vai ter uma chance muito grande de valorizar muito mais as coisas do espírito do que da matéria. Aliás, é o nosso próximo tópico, né? A volta, o retorno do espírito à vida corporal. Então, isso deve ficar realmente marcado no nosso inconsciente, para que nas próximas existências nós lembremos de tudo isso. Aliás, inclusive também é a resposta, a pergunta e a resposta à questão 329. E o detalhe da cremação que a Elaine coloca aqui, nós também até já comentamos um pouco a respeito, sobretudo algumas orientações que o próprio Emmanuel passou para nós, deixou aí através do Chico algumas informações. Esse processo de cremação também é um processo muito delicado, porque há necessidade de uma preparação do espírito. De novo, olha os tabus que nós temos que enfrentar, os preconceitos que nós temos que vencer. De novo, muitos ainda vão estar e permanecer vinculados ao seu próprio corpo. Então, esse processo de cremação, assim como de putrefação, de decomposição, eles também podem estar ali acompanhando. E o sofrimento
para o espírito vai ser também, ou vai estar relacionado, ou proporcional à sua ligação à própria matéria. Então veja, como nós podemos medir o sofrimento do espírito no mundo espiritual? De acordo com o apego que ele possui à matéria, seja a matéria qualquer delas, qualquer tipo de matéria. Aqui do corpo físico é exatamente o que vai nos proporcionar, boa noite Lívia, seja bem-vinda, que vai nos proporcionar tranquilidade ou sofrimento no mundo espiritual. Então, e aí vem, né, essa questão que eu falei para vocês, a última deste tópico, que é a questão da intuição, como diz Kardec. Será então que por nós passarmos por diversas vezes, gente, porque não foi uma única que nós passamos por esse processo, que nós mudamos, que nós trocamos de mundo corporal para mundo espiritual e vice-versa. E ele pergunta, então, será que ciente? E a gente pode dizer que todo este carinho que a gente devota aos mortos é uma consequência da intuição que a gente tem de que a vida continua? Sim, com certeza. Tudo isto que envolve é um pouco dessa intuição. Mas percebam que, e aí eu posso dizer mais ou menos, sobretudo no que diz respeito àquele período da nossa história. Que período? Nós tivemos um período de domínio completo da própria igreja. Depois, nós conseguimos desvincular. E quando desvinculamos da igreja, nós passamos por um período, e posso dizer que esse período ainda avança para boa parte das pessoas, porque não temos tanto tempo assim. Nós passamos para um período de materialismo ou de um positivismo muito forte, onde rompemos com a igreja e passamos para o materialismo, ou é 8 ou 80. Quando que houve esse rompimento praticamente com a igreja? Gente, por volta do século XVIII. Sim, 1700 alguma coisa, que começaram todos aqueles movimentos de libertação, o iluminismo, vamos libertar a nossa consciência e tudo. Ou seja, é questão de 200, 300 anos. E nós sabemos que um período, vamos assim dizer, mediano para uma encarnação é mais ou menos nessa faixa etária de 150, 200, 300 anos. Partindo ali daquele período do desencarne até uma próxima encarnação, esta é uma média que nós poderíamos chamar de um percentual até normal, cerca de 200 anos para que o espírito reencarne de novo. Ou seja, nós ainda estamos, quando a gente fala da neuroplasticidade cerebral, e às vezes a gente pega aqueles exemplos de 500, 1000 anos atrás, mas não, o próprio coisa de 200, 300 anos atrás, a nossa mentalidade, ela ainda infelizmente vem hoje e atrapalha, é aquilo que a gente chama de preconceito. A neuroplasticidade, ela precisa trabalhar e a gente precisa desenvolver, né? Como é que nós podemos dizer? Novas conexões neuronais com esses conhecimentos e informações que nós estamos recebendo. Então, toda essa intuição que nós já temos aí há um certo tempo, que já deveríamos ter cultivado, infelizmente ainda está para trás. A Celeida coloca aí, a Joana de Antes fala muito disso, 3, 4 encarnações a cada milênio, tá? É mais ou menos isso, essa é uma média. Lógico, vai ter diferenças, tá, gente? Tem gente que vai reencarnar mais rápido, tem uns que não reencarnam com menos de 500 anos, porque ele não conseguiu a preparação ainda para poder enfrentar uma nova existência. Então, tudo isso aí é relativo, tá? Mas como nós estamos dizendo, como esse período de rompimento com determinadas ideias e o surgimento de novas ideias, nós ainda não conseguimos elaborar, vamos assim dizer, muito bem os nossos pensamentos, os nossos neurônios para
esse processo de entendimento. Por isso que muitos de nós, eu posso dizer aqui com muita tranquilidade, muitos de nós aqui que já somos mais experientes da vida, né? Nós que já temos ali os nossos 40, 50 anos, a gente tem dificuldade de entender e de captar a evolução que a sociedade sofreu. A gente tem aquela mania, né, aquele saudosismo. Ah, na minha época era assim. Mas na sua época era assim por quê? Porque o povo era assim. Então veja, de poucos anos para cá, não precisa nem de ser de encarnações anteriores, mas de poucos anos nós fomos, ou pelo menos a sociedade tentou nos conduzir a formas diferentes de pensar, de ver e de enxergar a vida. E eu pergunto, será que nós conseguimos entender e aprender com tudo isso? Ou a gente quer voltar ao passado? Muitos vão querer voltar ao passado. Ah, se você vivesse na minha época... Gente, mas nós não temos que viver do passado. Nós temos que exatamente preparar o futuro. Então, da mesma forma, o que está lá no nosso inconsciente, nós precisamos reciclar aquilo que Augusto Cury diz de reciclar o lixo psíquico que nós temos na nossa memória. Então, Kardec fala, essa questão, esse instinto, sim, é um instinto que deve demonstrar para nós que a vida continua. Mas infelizmente esse instinto às vezes mostra que a vida continua, mas está faltando nos mostrar, ou pelo menos nos conduzir a uma evolução, sobretudo nos nossos pensamentos e na nossa forma de ver e de enxergar a vida. Essa é a transformação que nós precisamos. Evolução tecnológica, tá aí, não precisamos nem falar, como a gente tocou no assunto com Emmanuel aí recentemente. Mas, e a questão espiritual, inteligência espiritual, né, Ronaldo Farc? Boa noite também, Adilson Riva. E a questão da inteligência espiritual, como é que está? Será que a nossa mente ainda está retrógrada? Ou a gente já conseguiu avançar um pouco mais? Essas informações que nós estamos recebendo aqui, através dessa doutrina que tem cerca de 160 anos, será que ela tem conseguido nos transformar? Ou será que a gente ainda está preso no passado? Quantas coisas mudaram? A gente viu, a própria sociedade foi mudando aos poucos. Se nós éramos nômades no passado, depois a gente começou, sobretudo, a cultuar os nossos antepassados, e com isso a gente teve que ficar perto dos cemitérios, porque não, as energias estão todas aqui. Então a gente foi mudando a nossa forma. E hoje, como que nós estamos diante de tudo isso? A intuição, gente, deve ser sim e sempre uma consequência dessa evolução. Lógico, a partir do momento em que todos nós identificarmos aquilo que está lá na questão 621, que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, ou seja, lá no nosso inconsciente nós temos tudo aquilo que nós precisamos, né, Reinaldo, Oscar, boa noite. Nós temos tudo o que nós precisamos. Se a gente aprender a trabalhar com a intuição, vocês vão ver o quanto nós conseguiremos vencer. Só que, lógico, eu não vou entrar nesse detalhe, porque a intuição é algo que a gente vai desenvolver mais no futuro. A gente ainda precisa trabalhar muito com a inspiração, com as informações, a razão, né? Como a gente falou aqui, o próprio Emmanuel toca também nisso, né? A questão da razão trabalhando junto, a lógica junto com os conhecimentos, as informações, e aí sim, para nós conseguirmos atingir este ponto culminante da evolução atual, para nós chegarmos a essa regeneração. Para isso, nós temos que vencer e superar esses tabus, e que essas formas que nós estamos aqui aprendendo de encarar a situação, principalmente da morte, que é aquilo que mais nos atinge, que mais nos fere, a pandemia está aí, nos mostra isso, que muitos estão desencarnando. Podemos chamar aí de desencarnes coletivos? Podemos. Nós chegamos a atingir coisa de 3, 4 mil mortes no país por dia. E como que nós estamos encarando tudo isso? Claro, estou pedindo para ninguém encarar isso aí com frieza. Não é isso.
é só para nós identificarmos a questão dos valores, tá? Dos valores espirituais e dos valores corporais. A pandemia está igualando todas as pessoas. Pobres, ricos, classe social, títulos, sem títulos. Ela está, de uma certa forma, igualando. E aí, somando aos valores espirituais que a gente precisa desenvolver, aí nós vamos conseguir atingir o objetivo ou enxergar a verdadeira finalidade para tudo isso. E a Maria ainda coloca aqui, né? As filas gigantes para reencarnar. Mas isso, Marinha, cenas do próximo capítulo, que a gente vai realmente entrar na volta do espírito à vida corporal. Então, agora a gente está saindo. Como é que a gente está saindo? Opa, com certeza hoje saindo muito mais preparados do que no passado. Hoje nós já vimos, aliás, tem umas 3 aulas que a gente está ouvindo exatamente isso. Nós vamos sair mais preparados e aí nós vamos voltar também muito mais tranquilos, certos, convictos da imortalidade da alma e principalmente de que o espírito está cada vez mais próximo da felicidade e da perfeição. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela compreensão, pela participação, pelas vibrações e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.